de conversar com Mônica Bergamo, Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond. Obrigado, Thiaguinho. Grand Tour, você é o cara. Tá lá, é só procurar o programa que tem o Azerbaijão. Mônica Bergamo, a gente ainda está discutindo a questão das câmeras corporais, né, nos policiais no estado de São Paulo. É incrível que esse assunto não seja um consenso a favor das câmeras, né, Mônica? Bom dia para você. É isso aí, Megali, bom dia a todos. A Defensoria de São Paulo e as entidades Conectas e Justa apresentaram nesse domingo, Megali, fizeram na noite de domingo um pedido para que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, volte a fazer valer uma liminar da Justiça do Estado que obriga a Polícia Militar a usar essas câmeras corporais. A Defensoria fez esse pedido depois da morte do garoto Rian da Silva, né, que foi assassinado em uma operação da polícia na Baixada Santista, né? Além dele, um adolescente de 17 anos, Gregory Vasconcelos, morreu com 11 tiros de fuzil. Impressionante, né, Megali? 11 tiros de fuzil mataram um menino de 17 anos. E outro que estava jogando bola, o Rian, 4 anos, não dá para falar de forma alguma que ele estava vendendo drogas ou que ele estava envolvido com algum crime, como sempre é a justificativa para essas mortes. Um garoto de 4 anos morreu. Segundo a Defensoria, os policiais não usavam câmeras corporais, que são obrigatórias nesse tipo de operação. Para piorar, né, os policiais depois fizeram um cerco ao velório do menino, né, foi um escândalo, quer dizer, apontando fuzis, inclusive para fotógrafos, e de novo houve problema com as câmeras corporais. O ouvidor do Estado denunciou que um dos PMs, inclusive, guardou a câmera no bolso para não filmar aquelas cenas, né, de policiais cercando o velório de uma criança de 4 anos. Por isso a Defensoria volta ao Supremo para tentar fazer valer a regra, para que de fato as câmeras sejam totalmente obrigatórias, para que o policial saia do batalhão quando vai para a ação, saia já com elas acionadas nos seus uniformes, né? Em junho, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu essa liminar depois de um diálogo com o governo de São Paulo, em que a PM se comprometeu a usar as câmeras, a acionar essas câmeras, os policiais acionariam as câmeras quando saíssem a serviço, né? Essa é a grande diferença, né, Megali? Uma coisa é você ser obrigado, colocou a câmera, ela aciona imediatamente e você não tem alternativa. A outra é o policial poder manusear a câmera, ligar, desligar quando ele quer. O resultado aí é o que a gente está vendo, muitas vezes isso não tem acontecido. A letalidade no estado de São Paulo, a letalidade policial, Megali, subiu 78% entre janeiro e agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 441 pessoas mortas por policiais militares em São Paulo, contra 247 no ano passado, sendo que no ano passado já subiu, né, em relação a 2022, e aí também, zero surpresa, né, subiu muito mais entre a população negra, né, subiu 83% entre a população jovem negra de São Paulo. Então, a letalidade, infelizmente, a gente está dando muitos passos para trás, né, a letalidade policial estava sendo controlada com relativo sucesso em São Paulo. Ela chegou num pico, Megali, de 941 mortes em 2017, e depois ela veio caindo, especialmente no governo João Dória, que adotou as câmeras, registrou... caiu pela metade, tá, Megali? Foram 941 mortes em 2017, foram 421 mortes em 2022. Desde que começou o governo Tarcísio, esse número voltou a subir, já são 510 mortos quando a gente soma todas as polícias. Só nesse ano, o ano nem chegou ao fim. Então estamos caminhando celeremente para os novos recordes, né, que foram batidos em 2017 e que gerou uma comoção e que gerou a tentativa de se controlar a ação policial, que inclusive protege o bom policial, né? O bom policial se diferencia do policial que usa violência de maneira desmedida, que usa violência de forma ilegal. Então é isso que está em discussão de novo, pelo retrocesso que a gente está vivendo, né, Megali? Eu acho muito difícil você ter uma explicação razoável para que um policial não use uma câmera durante o trabalho. Lembra que o Eduardo Bolsonaro usava um argumento lá de que usando uma câmera o cara não vai poder conversar com as fontes, porque policial tem informante, né? Não vai poder conversar, como se o cara conversasse com um informante fardado, meu Deus do céu.
Olha a ideia de que o cara vai conversar com um bandidão lá, pegar informação usando farda. Olha as ideias do Eduardo Bolsonaro. No momento em que ele coloca a farda, a pessoa não é mais o Antônio, o João, o José. Enquanto eles são cidadãos, Antônio, João e José, eles não estarão com câmeras corporais, isso não vai invadir a privacidade deles. Mas no momento em que eles colocam a farda, eles são policiais. Mesmo no deslocamento de casa até a delegacia, eles são policiais, eles são o cabo Antônio, o sargento José, o capitão Antônio. E precisam ter uma relação de transparência com a sociedade. Ora, como a Mônica disse, essa é uma proteção para os bons policiais. Alguém aqui vai negar que existem policiais que cometem coisas erradas? Toda hora a gente está vendo aqui um policial esculachando um inocente, um policial metendo bala num cara que não havia feito nada, um policial pegando dinheiro lá no Rio de Janeiro. A gente está vendo esse escândalo agora, pegando dinheiro de comerciantes. Isso acontece. Isso não representa a corporação, no geral, é valorosa, mas isso acontece. Com as câmeras, nós teremos uma proteção contra esses maus policiais, porque alguém seria contra isso. A única explicação possível essa é a polícia que eu quero. Né? A polícia que eu quero é essa. É a que pede arrego, é a que esculacha o preto, é a que esculhamba, é a que dá butinada, é a que extrapola suas funções, a que mata. A única explicação possível, Mônica, é essa. Não tem outra. Não tem outra. Pegue qualquer país civilizado, as câmeras estão lá funcionando o tempo todo. Isso melhora a polícia, melhora a relação da polícia com o cidadão. Me mostrem aí uma estatística em que haja alguma relação entre aumento no número de mortes pela polícia e redução no número de mortes pela bandidagem. Não existe. Geralmente as duas coisas caminham juntas. Uma sociedade mais violenta inclui também uma polícia mais violenta. Nenhum país do mundo conseguiu combater a criminalidade com base no dedo no gatilho, do mata, arrebenta e esculacha. Os números que saíram em setembro sobre o estado de São Paulo mostram que os casos de roubo seguidos de morte têm registrado aumento, por exemplo, né, Megali? Okay. Então, assim, realmente a correlação não existe. Agora, não sei se a gente ainda tem um tempo, porque é isso que você está falando, quer dizer, chegar atirando numa comunidade que está cheia de criança brincando, jogando futebol, realmente pedir para acontecer uma tragédia. E nessa petição da Defensoria, tem aqui o relato, Megali, do irmão do Rian, sabe, o João, 10 anos, e ele se sentindo culpado pela morte do irmãozinho, porque ele não levou o irmãozinho, a bola foi para o outro lado, foi parar numa casa vizinha, uma casa do outro lado da rua, e ele saiu correndo para pegar a bola e deixou o irmão para trás, então ele se sente culpado. E ele, dando o relato dele aqui, Megali, diz assim, olha, o João, o irmão mais velho, de 10 anos, disse que eles estavam jogando futebol e a bola tinha caído numa casa do outro lado da rua. Ele correu para pegar quando ele ouviu os tiros. E ele disse, eu me joguei no chão no meio do mato. Aí a diretora do Fórum de Segurança perguntou para ele por que ele se jogou no mato. Aí ele falou, porque é assim que a gente faz quando tem tiroteio, tia. Ou seja, não é o primeiro tiroteio da vida dele. Quer dizer, e é isso que ela diz aqui, uma criança não deveria ter que saber lidar com esse tipo de situação. João se sente culpado pela morte do irmão. Acha que se o tivesse levado junto para buscar a bola, a história seria diferente. Ele se culpa. A culpa não é da polícia, a culpa não é da estrutura do Estado, a culpa é dele, ele se sente culpado, né? E a irmãzinha dele, de 7 anos, aí ela está dizendo aqui, ó, fez questão de descrever em detalhes como ficou a barriguinha do irmão após ser atingido por um tiro de fuzil. Uma tragédia absurda, né, Megali? São coisas assim inacreditáveis e que não deveriam causar uma comoção mesmo no Brasil. Né, juntando-se a isso, esse episódio do aeroporto de Guarulhos, né, em que tem PMs que faziam a escolta de um delator do PCC afastados, né, e sob investigação também, enfim, tudo se junta num contexto muito ruim para a sociedade de São Paulo e brasileira, né? E para ficar bem claro, porque nos tempos de hoje a gente tem que falar absolutamente tudo, a culpa pela criminalidade é do bandido, é óbvio que é do bandido, que não é da polícia. O bandido tem que ser eliminado, tem que ser caçado. Se oferecer resistência, a polícia pode usar da violência, a polícia tem o monopólio da força, melhor dizendo, não violência. A polícia pode, as câmeras não vão impedir isso, a polícia tem autorização e anda armada exatamente por causa disso. Agora, os bandidos existem.
né? Eles existem. A maneira como nós combatemos a bandidagem é um dos parâmetros para a gente distinguir um país violento de um país sério, né? De um país que realmente cuida do cidadão, tem uma preocupação com o cidadão, inclusive aquele que mora em comunidades onde há bandidos, né? Porque não tem alternativa, ele precisa morar em algum lugar. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Um beijo para você, Mônica. Obrigada, Megali. Megali continua com a gente? Ou ele tá voltando agora? Agora é hora dele começar o seu retorno, não é, Mega? É hora de montar no jumento. A viagem é longa, até São Paulo. Vamos atravessar toda a América Central, todos os Estados Unidos, enfim. A viagem comprida, tá? Então, hora de ir. Em algum momento a gente tem que iniciá-la, tá? Obrigado por tudo. A gente se encontra nessa semana ainda. Tá bom, fechado. Então, boa viagem pra você. Missão cumprida e cumprida. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. A gente se vê. Um beijo pra você, boa viagem. Valeu, gente. Um beijo. Boa viagem.